Se você curte jogos desafiadores e com grind, já deve ter jogado Monster Hunter Rise no seu Nintendo Switch ou no mínimo ouvido falar dele, sendo que recentemente foi lançada a DLC Sunbreak, onde foi prometido adicionar mais conteúdo, monstros, equipamentos, mapas e habilidades novas. Mas o que assustou muitos foi o preço dessa DLC, que foi de R$200, um valor muito alto comparado à DLC de outros jogos. Então, isso deixou muitos jogadores que conheceram a série Monster Hunter no Switch com um pé atrás, pois atualmente nas promoções o jogo base custa menos de R$150. Então, o que justifica pagar tanto nessa DLC? Vale a pena comprar agora Sunbreak ou melhor esperar uma promoção? Eu comprei a DLC e joguei desde o lançamento pra cá, fiz 42 horas extras no jogo para chegar até o final da história da DLC, sendo que ainda tenho mais horas pela frente de pós-game. Pra te falar ponto a ponto o que a Sunbreak te trouxe de tão legal assim pra valer tanto. Aliás, não é de hoje que Monster Hunter traz uma DLC fora a parte que adiciona um rank mestre no jogo, algo que vamos falar daqui a pouco, pois mesmo antes das DLCs se popularizarem, a série Monster Hunter vendia uma versão G do mesmo jogo base com a dificuldade extra. Depois das DLCs, a Capcom adotou a prática de vender o adicional para funcionar junto com o base. E ficando claro isso, vamos falar sobre Monster Hunter Rise Sunbreak. Sendo bem direto ao ponto, o rank mestre é a terceira dificuldade do jogo, junto com o rank baixo e alto, sendo que o rank mestre adiciona a dificuldade máxima, o que deixa os monstros com maior HP e dano, fazendo deles desafios extremos, além das recompensas melhores, permitindo ter equipamentos mais complexos. E aqui, em Sunbreak, temos o rank mestre aliado com outras novidades inéditas na série, começando pela história. Monster Hunter Rise no jogo base já trouxe uma nova forma de contar sua história, trazendo a forma japonesa antiga ao narrar e cantar a história. Aqui temos um mix entre o japonês e o medieval europeu, apresentando cada monstro novo e contando o enredo que te motiva a continuar a trama, sendo até interessante falar que dessa vez Monster Hunter te convence pela história que propõe, algo que os demais jogos da série sempre tentaram, e aqui em Sunbreak eles têm um ponto positivo, pois temos um bom roteiro, boas cenas, e se você não quiser encarar o jogo como um grind contínuo, pode seguir a linha reta da história e ficar satisfeito. E vamos falar do ponto mais importante para os fãs da série. A DLC Sunbreak deu mais dificuldade ao jogo, pois os fãs de Monster Hunter reclamaram que o Monster Hunter Rise era mais fácil que os jogos anteriores, e eles têm razão ao meu ver, sendo aqui uma grata surpresa dizer que sim, o jogo está mais difícil, mas numa curva gradual, diferente dos jogos anteriores, onde sair do rank alto para o rank mestre era um salto de diferença. Aqui você não terá tanta dificuldade no rank mestre 1 ou 2 estrelas, mas da terceira estrela em diante é bom você estar preparado com equipamentos rank mestre de qualidade, boas armas e uma build com uma estratégia clara em mente, pois os golpes de um hit kill ou combos matadores voltaram, sendo frustrante e divertido ao mesmo tempo, pois te tira da zona de conforto onde erros não passam despercebidos e te satisfaz quando você consegue superar cada um dos monstros desafiadores. A DLC adiciona uma nova cidade, a El Gado, que é bem detalhada e pequena, mas não me entenda mal, ela ser pequena não é ruim. Tudo está ao alcance de um cabo inseto e um giro no ar, fazendo a cidade um hub prático, já que todos os NPCs presentes também não são gratuitos. Todos eles terão missões extras, diálogos importantes ou terão funções que te ajudam a progredir no jogo. Nada de NPC à toa na rua, se ele está lá, será útil para sua caçada. As missões dos seguidores é a parte offline do jogo, onde você faz missões dos NPCs novos e alguns dos antigos, da aldeia Kamura, onde ao completar suas missões você terá acesso a novos itens e terá como fazer missões solo, escolhendo esses seguidores que ajudou antes, cada um com sua build, armas e habilidades, te permitindo fazer algumas caçadas mais divertidas mesmo sozinho. E falando em novidades, os novos mapas adicionados ao jogo são grandes e cheios de mistérios, além de áreas que vão te servir de arenas de combate, que serão bonitos de ver na tela do seu Nintendo Switch ou Switch Lite, sendo um dos novos mapas a selva do primeiro Monster Hunter, num ar nostálgico e renovado, pois vale citar que a movimentação vertical só surgiu agora no Monster Hunter Rise, sendo divertido visitar um mapa clássico com verticalidade. E se você dominou as habilidades do jogo base,
Aqui na DLC Sunbreak terá novas habilidades e a troca de conjunto de habilidades, que farão uma grande diferença na sua caçada, alterando bastante a forma como você joga, pois te darão novas possibilidades. Por exemplo, se você gosta da espada longa como uma arma de contra-ataque, a habilidade Lua da Colheita vai expandir essa sua possibilidade. Se quer jogar de espada e escudo sendo mais ofensivo, o golpe com escudo vai acelerar muito sua gameplay. E se achava que o arco fazia pouco dano, as novas habilidades vão fazer de você um triturador de monstros à distância. As novas habilidades são divertidas, úteis e alteram a sua forma de jogar, sendo algo muito próximo do que aconteceu em Monster Hunter Generation, te dando muitas opções de personalização e diferenciação ao seu personagem. E vamos falar de monstros. Temos 20 monstros novos incluídos nessa DLC, sendo alguns inéditos à série e outros vindo de jogos anteriores, além dos monstros do jogo base terem ganho movimentos novos para gerar novos desafios no ranking mestre. Aqui temos um dos jogos da série mais completos se tratando de seleção de monstros, além da inovação dos monstros novos que geram desafios diferenciados. Aqui você tem diversão para muitas horas online ou offline, já que uma vez que você domina esses monstros sozinho, terá a possibilidade de usar outras armas e se juntar com amigos online para lutarem juntos, já que online o HP desses inimigos se adapta para muitos jogadores. Valendo citar aqui a beleza dos novos sets de armaduras e armas, pois mesmo os monstros do jogo base tiveram versões do rank mestre que são incríveis de ver e ótimos de ter, já que as novas habilidades e os novos espaços de adorno te darão novas construções de builds por muitas horas. E deixa eu te falar da performance visual dessa DLC no Nintendo Switch na dock ou no modo portátil, que vale para o Switch Lite. Temos aqui ainda um dos jogos mais bonitos do portátil da Nintendo. Não é exagero te dizer que o jogo base era bonito e a DLC conseguiu trazer mais encanto à tela, além da fluidez que é insuperável, pois você não terá o jogo fechando, save corrompido ou queda de FPS, seja jogando na TV ou com o videogame na palma da sua mão. Aqui você tem o primor técnico que está desde o jogo base, continuando nessa DLC. Além do jogo ter trazido uma opção visual incrível, a possibilidade de diminuir os efeitos na tela. E aqui, somente quem jogou online antes, com a confusão de cores, danos e efeitos de 4 jogadores ao mesmo tempo batendo no monstro, sabe o quão bem-vindo é a possibilidade de diminuir os efeitos na tela. E vamos falar de preço agora. Vale R$200? Vale deixar de comprar um outro jogo por conta de um conteúdo extra ao Monster Hunter? A resposta é sim e não. Primeiro porque sim, pois se você já tiver feito tudo que o jogo base oferece, assim como eu que tive mais de 200 horas do jogo antes da DLC, vale a pena sim, pois você levará conteúdo extra, novas opções de habilidades e novos monstros que tornarão o jogo mais desafiador. E a resposta é não. Se você não tiver completado o jogo base e estiver achando que a DLC vai te trazer novos ares e vai te motivar a jogar o game agora, infelizmente ela não vai. Você ainda terá a mesma essência do jogo. Escolher monstros difíceis, fazer muito grind e reunir amigos para caçadas que terão em média 15 ou 20 minutos. Se o jogo base não te animou ou você não fez tudo por lá, te aconselho a aguardar uma promoção dessa DLC, pois assim como todos os jogos da Capcom na eShop do Switch, ele vai receber um desconto depois de 6 meses, te fazendo economizar uma grana se decidir jogar a DLC depois do hype de lançamento, que aliás terá um ano de suporte garantido pela Capcom. Então, assim como o jogo base que recebeu novos monstros, missões novas e equipamentos novos, a DLC terá o mesmo, te motivando a jogar ela durante muito tempo. Então é muito comum se perguntar se daqui a 6 meses terão pessoas jogando online esse jogo ou se ele será abandonado. Aqui te digo que muito dificilmente irão abandonar esse jogo, pois a Capcom traz conteúdo novo e anima os jogadores a voltarem a jogar. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a decidir ou não por jogar Monster Hunter Rise Sunbreak. Eu sou bem tendencioso ao te falar aqui, pois jogo essa série desde o primeiro jogo, e esse foi o jogo que motivou a compra do meu Nintendo Switch Lite. Então, eu torço que tudo aqui tenha sido objetivo e direto ao ponto, mesmo que tenha ficado um pouco longo, pois a DLC trouxe muita coisa nova.
Do mais, vou te deixar outros 2 vídeos do canal. Tenho certeza que algum deles vai ser legal para você conhecer mais jogos ou dicas de Switch. Abração e até mais!